Fala pessoal, beleza? Então, para finalizar esse módulo 2 de condução de calor, eu quero falar um pouquinho sobre a equação geral da condução de calor, só que de uma outra maneira, sabe? Eu quero obtê-la a partir de uma formulação integral e mostrar uma forma que ela pode ser escrita independente do sistema de coordenadas, beleza? Então vamos nessa, que na verdade é uma formulação geral que que vai de encontro a todos os fenômenos de transporte. Tá ok? Então, partindo daquele nosso princípio genérico de conservação, eu vou dizer o quê? Que o que entra menos o que sai mais o que é gerado é igual ao acúmulo. Porém, agora eu quero obter uma formulação integral. Então aqui eu vou ter a minha integral de fluxo, né? Então isso daqui representa o fluxo difusivo do meu fenômeno, no caso, condução de calor. Aqui eu vou ter a minha integral, que vai representar a geração por volume. E, por fim, aqui eu vou ter o acúmulo, né? O acúmulo, tecnicamente falando, ele representa a variação de energia no sistema. Mas como nós estamos trabalhando com um fenômeno que não possui mecanismo convectivo de transporte, nesse caso, o meu sistema a minha energia no sistema e no volume de controle é a mesma coisa, porque não tem transporte convectivo, né? Se tivesse transporte convectivo, seria convecção e não condução de calor. Então, nesse caso, eu posso dizer que essa é a energia no meu volume de controle, que é dado pela variação de entalpia, né? ρC, no caso seria um Cp, né? Mas como eu estou dizendo que meu fluido é incompressível, tanto faz. E aqui é uma variação de temperatura no tempo, né? E eu falei fluido, mas também poderia ser um sólido. Então, isso aqui é uma integral de volume que está representando a modificação de energia no volume de controle. Isso daqui está representando a geração de energia. E isso daqui está representando o fluxo de calor, né? O fluxo difusivo de calor, que nesse caso nós chamamos de condução. Aí lá na playlist de transferência de quantidade de movimento, no vídeo que eu falo sobre o teorema do transporte de Reynolds, eu mostro como nós podemos chegar, né, nessa integral de fluxo. E a integral de fluxo, ela contabiliza as saídas e entradas do meu transporte, né, na superfície de controle, mas o meu princípio genérico de conservação, ele contabiliza a entrada menos a saída. Logo, aqui eu tenho saída menos entrada, aqui eu tenho entrada menos saída. Eu coloco esse menos para a minha equação fazer sentido. Beleza? Então esse daqui é o meu princípio genérico de conservação e formulação integral. Aí eu vou utilizar o teorema da divergência de Gauss, né, teorema de Gauss ou teorema da divergência, para poder transformar uma integral de área em uma integral de volume. O teorema da divergência de Gauss diz que a integral de volume do divergente de um campo é igual à integral de fluxo desse campo, que seria uma integral desse campo projetado na normal, né? Então, se eu pego a minha equação que representa o princípio genérico de conservação, eu quero aplicar o teorema de Gauss nessa integral de área para transformar em uma integral de volume. Então aqui eu tenho o meu fluxo de calor projetado na normal e aqui eu tenho um campo G projetado na normal. Então eu vou transformar em uma integral do divergente desse meu fluxo de calor. Então vai ser menos a integral de volume do divergente do meu fluxo de calor, né? Mais a geração mais o acúmulo. Beleza? Aí, como nós estamos dizendo que eu estou trabalhando na hipótese do contínuo, toda a nossa disciplina de transferência de calor ela é baseada na hipótese de que nós estamos trabalhando com meios contínuos, essas funções também são funções contínuas. E se essas funções são funções contínuas, significa que, para essa igualdade ser verdadeira, os integrandos também devem ser iguais. Então eu posso simplesmente me livrar da integral. Então eu vou dizer que menos o divergente do fluxo de calor mais a minha geração é igual a ρC, variação de temperatura no tempo, né? Ou seja, como todos os meus termos são funções contínuas, eu posso tirar da integral e chegar nessa expressão. Aí, o meu fluxo de calor é o quê? É a lei de Fourier, né? Porque nós estamos trabalhando com condução. Então vai ser menos o divergente de menos K grade de T mais a geração, que é ρC, variação de temperatura no tempo. Aí eu posso cancelar esse menos com esse menos. E além de tudo, eu posso dizer que o meu material ele é anisotrópico, isto é, ele tem a mesma
propriedade em todas as direções e dizer que o meu K eu posso trabalhar com ele como se ele fosse um escalar. E além disso, ele não varia com a temperatura como hipótese. Então eu posso tirar para fora eu posso tirar ele para fora do operador. Então, né, tirando o K para fora do operador e dividindo minha expressão dos dois lados, eu vou ter então o divergente do gradiente de temperatura, mais o meu termo de geração sobre a condutividade térmica, mais um sobre a difusividade térmica e variação da temperatura no tempo, beleza? E a partir de agora, vocês vão carregar para a vida de vocês que o divergente do gradiente é o que nós chamamos de laplaciano. Então, o div do grade é o laplaciano da temperatura, mais a minha geração sobre a condutividade térmica, mais um sobre alfa, variação de temperatura no tempo. Beleza? Então, esta equação é a mesma equação que nós já utilizamos nesse módulo 2 de condução de calor, né? É a equação geral da condução de calor. Aí, se eu vou lá na Wikipédia e pesquiso Laplaciano em coordenadas cartesianas, Laplaciano em coordenadas esféricas, Laplaciano em coordenadas cilíndricas, eu vou ter essas expressões de tal maneira que, quando eu substituir na minha expressão, né, na minha equação diferencial geral da condução de calor, eu vou ter exatamente as mesmas equações que eu obtive nesse módulo 2, porém, utilizando, ao invés de uma formulação integral, uma formulação de balanço em um elemento diferencial, né? Não foi exatamente o que eu fiz. Eu considerei uma parede, peguei um elemento e fiz um balanço diferencial naquele elemento e obtive a minha equação da condução de calor em coordenadas cartesianas. Depois, eu peguei um duto, peguei um elemento do duto, fiz um balanço e obtive uma expressão para a condução de calor naquele duto, né? Porém, se eu tivesse partido dessa formulação integral e aplicado o teorema da divergência, eu chegaria na mesma expressão, né? Beleza? Aí vocês aplicam o Laplaciano no sistema de coordenadas específico que vocês querem trabalhar e vocês vão obter exatamente as mesmas expressões que nós chegamos ao longo desse módulo. Beleza? Então é isso. Essa seria uma equação ainda mais geral, né? Porque, a princípio, ela independe do sistema de coordenadas que nós estamos trabalhando. Ela é mais geral ainda, porque se eu quero, por exemplo, fazer uma análise computacional de uma geometria não óbvia, como essas geometrias que já são manjadas, né? Parede, cilindro, esfera, se eu tivesse uma geometria bem mais complexa, eu teria que utilizar um método, por exemplo, de diferenças finitas, um método computacional para poder obter o campo de temperaturas naquela geometria específica. Aí, nesse caso, eu teria que utilizar essa equação, porque eu não especificaria que tipo de coordenadas eu estaria trabalhando, né? Eu iria trabalhar com um método numérico, que seria uma aproximação, né? Seria uma discretização de um espaço contínuo para chegar em uma determinada solução, beleza? Então é isso. Essa equação ela ainda é mais geral. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido. Muito obrigado por assistir, até a próxima.